Amém. João capítulo 13. Você que já encontrou, diga glória a Deus. Diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça. Pedro é uma comédia, né? Ele era fera. Continua, versículo 10. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Vamos orar? Vamos mais uma vez? Feche os seus olhos. Peço ao Espírito Santo que continue falando ao seu coração. Eu sei, irmãos, que já estamos ouvindo a voz de Deus. Eu creio, já fomos todos muito tocados por esse momento de louvor. Sempre que entramos na presença de Deus, somos tocados. Mas eu peço a Deus que, pela sua misericórdia, eu seja instrumento dele aqui. E que nós possamos ouvi-lo, e ao ouvi-lo, a nossa vida seja transformada, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é lindo ver como Jesus amou os seus discípulos, e o texto diz que ele os amou até o fim. Em outras palavras, Jesus amou o máximo que podia. Jesus amou com todas as forças, com todo o coração. Jesus os amou com amor perfeito. E nessa última semana de vida, nesses últimos dias, às vésperas ali de ser entregue e ser morto por todos nós, Jesus, ele bate esse papo com os discípulos. E eu imagino uma conversa informal, eu imagino uma conversa carinhosa, eu imagino uma conversa de instrução para o que viria, para que eles estivessem preparados para o que viria a acontecer. E ao mesmo tempo, Jesus estava fazendo uma revisão dos princípios elementares do reino de Deus, ou dos pontos mais importantes de tudo aquilo que eles aprenderam durante esses 3 anos e pouco que caminharam com Jesus. 3 anos aprendendo com o Senhor, 3 anos ouvindo os seus ensinamentos, 3 anos presenciando os seus milagres, 3 anos de uma vida tão intensa, 3 anos em que eles largaram tudo que eles tinham para fazer, para se tornarem pescadores de homens.
E agora Jesus, num dia, numa semana, num jantar, num momento ali de comunhão, ele passa a conversar com eles, informando, olha, finalmente o tempo chegou. O que eu vim fazer vai agora acontecer. Eu vou me entregar, vou morrer por vocês. E Jesus, mais do que com palavras, ele começa esses últimos ensinamentos, ou talvez essa revisão dos princípios mais importantes do reino de Deus, através do exemplo. E aí Jesus pega uma bacia, coloca uma toalha na sua cintura e vem lavando os pés dos seus discípulos. E é interessante quando nós vemos o versículo 3 que diz que Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Olha que interessante. Jesus sabia que todas as coisas estavam debaixo da sua autoridade, debaixo do seu poder, que ele era soberano. E sabia que ele estava voltando para o Pai. Ou seja, a glória que Jesus deixou para vir como homem, nasceu, se humilhou, etc. e tal, já estava quase acabando esse período da humanidade de Jesus como homem, vivendo na terra. Jesus já estava voltando para o Pai, para sentar-se à direita de Deus, e toda a glória, tudo aquilo de volta. E é interessante que quando o texto diz que Jesus sabia disso, e aí ele foi, se tirou a sua capa e foi lavar os pés dos discípulos. Ou seja, Jesus nos dá uma lição de humildade. Porque mesmo entendendo que era soberano, que estava acima de tudo e acima de todos, ainda assim ele tirou a capa, ele colocou uma toalha na cintura e ele foi executar o serviço de servos. Eram servos ou as menores pessoas de uma casa que iriam lavar os pés das pessoas que chegavam por causa da poeira daquela época, as pessoas andavam de sandálias, e era um costume de hospitalidade, oferecer isso. Vinha um servo, se ajoelhava e lavava os pés daquelas pessoas que estavam ali. Nunca o dono da casa, nunca o chefe da casa, mas um servo, o menor da casa. E aí Jesus, ele dá um exemplo de humildade, se torna o menor, sendo o maior e soberano sobre todas as coisas. E aí a gente começa a perceber algumas lições que Jesus vai nos ensinando a respeito de relacionamento, de amor, de caminhada cristã, de princípios, de valores do reino de Deus. Porque às vezes nós nos sentimos tão grandes. Às vezes nos privamos de servir porque classificamos determinados serviços como mais ou menos importantes. E aí Jesus, o Rei dos Reis, ele pega o serviço menos importante para mostrar que qualquer coisa que a gente faça para Deus tem valor. Para mostrar que quando nós servimos uns aos outros, independente do serviço que é, isso tem valor. Porque o fundamento de um serviço desse é o amor. E quando nós nos amamos, nós estamos crescendo diante de Deus e servindo ao reino de Deus. É tremendo, né, irmãos? E aí Jesus, ele executa a função do servo e lava os pés de todos os discípulos, inclusive daquele que o iria trair, de Judas. E eu não consigo enxergar Jesus como um hipócrita, irmãos, ou um fingido, porque ele de fato não era. O ato de lavar os pés de todos os discípulos mostrava também que Jesus amava aquele que o iria trair. E já o estava até mesmo perdoando, estava servindo, estava ali mostrando, olha, eu estou disposto a me relacionar com você, mesmo que o seu coração esteja disposto a me trair. E aí Jesus, ele termina de fazer aquele trabalho, e ele volta, põe a sua capa novamente, se assenta no seu lugar, e ele faz uma pergunta: vocês entendem o que eu fiz? Vocês entenderam o que eu fiz? Que mesmo sendo Senhor e Mestre de vocês, eu fui humilde e os servi?
Vocês estão entendendo o exemplo que eu estou dando? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu quero que vocês façam o mesmo. O que Jesus está ensinando, mostrando ali, é que não precisa haver vergonha de servir a um irmão que teoricamente seja até mais humilde, mais simples, inferior humanamente falando, ou em uma posição hierárquica. Mas Jesus está mostrando que ele veio para nos ensinar a fazer o que ele veio fazer, e ele diz que veio para nos servir. E aí Jesus, através do seu exemplo, ele nos ensina que devemos servir uns aos outros. No versículo 17 ele diz assim: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão os que as praticarem. Irmãos, como é mais importante, ou tão importante quanto o conhecimento, a prática do conhecimento. A teoria sem prática não vale nada. Tiago nos ensina que a fé sem obras, ela é morta. E aí nós precisamos aprender os conceitos, os valores do reino de Deus, e não apenas termos um conhecimento teológico, mas ele precisa gerar mudança na nossa vida. Porque se não gerar mudança na nossa vida, nós nos tornaremos teólogos, doutores, ou qualquer outro título humano que possamos conquistar, mas diante de Deus isso não faz a menor diferença, não vale nada. Porque o Senhor nos chamou para colocarmos em prática tudo aquilo que Ele tem nos ensinado. É por isso que Ele fala, olha, felizes são aqueles que não apenas têm o conhecimento, não apenas sabem dessas coisas, mas colocam essas coisas em prática. Jesus deu exemplo de amor e de humildade. Olha o que está escrito em Filipenses capítulo 2, verso 5. Vai falar a respeito disso, desse sentimento de Jesus, e vai igualmente nos exortar a fazermos o mesmo. Paulo, quando ele escreve aos Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, ele está dizendo assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O que é atitude, irmãos? É uma ação, não é? É um ato. É você fazer algo. Não é simplesmente tenha um conhecimento do que Jesus fez. Não. Paulo está dizendo aos filipenses: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, Ele não considerou que o ser Deus era algo que Ele devia apegar-se. Irmãos, fala sério. Às vezes nós estamos nos apegando a nada. A pessoa sobe numa tampinha de Coca-Cola e começa a fazer discurso. Cresce um pouquinho, quer pisar nos outros. Aprende um pouquinho, quer humilhar os outros. Se esquece que o chamado de Deus para nós é para servir. É para sermos escravos de Cristo. O Senhor Deus nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado, o reino de luz. Não estamos sobre o nosso próprio governo, continuamos sobre o governo de alguém. A diferença é que antes éramos governados pelos nossos desejos e por Satanás. Hoje somos governados por Deus. E se você pensar, não sou governado por Deus, não sou governado por ninguém, bobagem. Você é governado pela sua carne, é governado pelo seu egoísmo, é governado pela sua arrogância. Porque se você não se submete a Deus, você está escravo do pecado. Não existe meio termo. Ou servimos a Deus, ou servimos às trevas. E aí Jesus, ele considera
que ser igual a Deus não é algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o exemplo que nós vemos em Jesus, o exemplo de amor, o exemplo de humildade, o exemplo de abrir mão de tudo que ele tinha, da sua glória, para vir sacrificar-se por nós, para que através do seu sacrifício nós também tivéssemos direito de sermos chamados filhos de Deus e alcançássemos a vida eterna. Como cantamos aqui, até morrer eu a vou proclamar a mensagem da cruz, levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar. Essa é a esperança que nos mantém de pé, irmãos. E somente essa esperança precisa estar no nosso coração. É isso que tem que nos motivar a levantar todos os dias, a respirar, a olhar para o céu e a sermos gratos por mais um dia de vida e porque estamos caminhando em direção à eternidade. Não porque podemos ser mais ricos, não porque vamos conquistar mais bens, não porque vamos alçar posições superiores, mas porque estamos indo para a eternidade com Jesus. Essa é a esperança que precisa nos impulsionar. Não é o que se pode conquistar nessa terra, nessa vida, mas é o que já conquistamos através de Cristo Jesus e pelo seu sangue. Um dia vamos morar a eternidade com o nosso Deus. Nada nos separará do amor de Cristo. É por isso que Jesus está falando e está nos dando um exemplo. E está nos dando agora uma instrução a respeito de um novo mandamento. Ele continua agora exortando, orientando os seus discípulos. E no versículo 34 ele diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Um novo mandamento vos dou. É um novo mandamento, irmãos? Não. Na verdade, o amar uns aos outros já estava na lei. Já era um mandamento antigo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Só que se torna novo porque Jesus ele muda o padrão. Ele se coloca como padrão a ser seguido. Jesus agora diz: amem uns aos outros como eu vos amei. O padrão muda um pouco, irmãos. Porque quando nós amamos como eu amo a mim mesmo, o meu amor é imperfeito. Talvez a minha autoimagem ela é deficiente. De repente eu posso estar vivendo um momento de crise pessoal. De repente a minha autoestima ela é baixa. De repente eu não me amo. Não gosto de mim, não gosto do meu jeito de ser. Então significa que eu não sou obrigado a amar ninguém, já que eu não me amo. Eu também não amo ninguém. Sou azedo. Você já viu que tem gente azeda? Que não se ama, que não ama ninguém. É porque ainda não conheceu Jesus. Porque depois que conhece, por isso que aqui não tem ninguém azedo. Todo mundo aqui é doce. Na maior parte do tempo. De vez em quando o velho homem dá uma respirada, a gente tem que matar ele de novo, né? Tem que submeter ele de novo à cruz. Mas Jesus está colocando um padrão, um nível diferenciado. Ele está dizendo: olha, amem-se uns aos outros como eu vos amei. E como que Jesus nos amou, queridos? Com amor perfeito, a ponto de entregar a própria vida por nós. Um novo mandamento vos dou. Amar o outro é princípio do reino de Deus. Não é uma opção. Um novo mandamento vos dou. Jesus não disse: uma nova opção eu vos dou. Irmãos, a gente precisa parar de dar jeitinho nas coisas de Deus. Não é uma opção. O problema é quando consideramos que a graça nos isenta de obedecer os mandamentos de Jesus. E às vezes não obedecemos, ou às vezes queremos criar
argumentos de que não é bem assim, não preciso amar, não, eu posso ignorar, não. Aí começa a inventar um monte de coisa. Jesus está dizendo assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E, irmãos, não pense que é fácil falar, porque não é fácil nem falar. Porque quando eu falo algo, não tenha dúvida, antes passa por mim, antes passa pelo meu coração, antes a minha consciência, e mais do que a minha consciência, o Espírito Santo me cobra. Você está vivendo isso aí, Léo? Você vai pregar sobre algo, você está vivendo isso aí? E nós precisamos orar, irmãos, para que o Senhor nos ajude a amarmos uns aos outros como Cristo nos amou, com um amor perfeito, com um amor sincero. Não é passar a mão no erro, não é amenizar situações que precisam ser tratadas, mas é amar. Amar. E não é uma opção, é um mandamento. E parece que nós estamos vivendo como se fosse uma opção. Os nossos relacionamentos, e mais de uma vez eu estou falando sobre relacionamento. Os nossos relacionamentos, eles precisam ser tratados. Eles precisam ser encaixados na palavra de Deus e não o contrário. Nós é que precisamos ser moldados pelo padrão de Deus e não o contrário. E não procurarmos versículos bíblicos que de repente deem base para o nosso modo de viver e de repente aqueles que não dão a gente ignora, não lê, passa rapidinho. Não é assim. Se queremos encontrar felicidade, se queremos encontrar paz, se queremos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos nos exercitar nas verdades da palavra de Deus. Nós precisamos nos moldar dentro dos princípios que Deus nos ensina. E isso é difícil, irmãos. Mas o Espírito Santo habita em nós. E Ele vai trabalhando, Ele que nos ajuda, Ele que trabalha em nós. E nós precisamos ser maleáveis. Amar o outro é se importar menos consigo. Amar o outro é lavar os pés do irmão, é servir. É se importar mais com o outro. Amar o outro é você passar por alguém e sentir-se incomodado com aquela vida. De repente você percebe que não vai tudo bem. Amar o outro é você não conseguir ver alguém chorando, que você se comove também. Amar o outro é você saber que seu irmão está passando por uma luta e você se incomodar e, no mínimo, pagar o preço de oração por ele também. Amar o outro é você se interessar, é você perguntar, é você fazer uma ligação, é você se aproximar. A estratégia que o diabo usa, irmãos, é nos manter separados, é nos isolar. Porque isolados, como que nos relacionamos? Não tem jeito. Você já percebeu a correria que a gente vive hoje em dia? É ou não é uma loucura? Você tem tempo de ir na casa de alguém? Você mal tem tempo de ir na sua casa. Se você achasse um hotel barato do lado do seu serviço, com certeza você passaria a semana lá do lado. Não passa porque tem que ir em casa. Tem que fingir que está tudo bem, com os filhos, com o casamento, às vezes tem que manter as aparências. E às vezes a gente vai enganando a nós mesmos. E não crescemos, e não amadurecemos, e não desenvolvemos, porque não estamos colocando o mandamento de Jesus em prática. Mateus capítulo 24, verso 12, Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. O amor de quase todos se esfriará, irmãos. E o que nós temos feito? O que nós temos feito? Ou mais importante que essa pergunta, o que nós podemos fazer? Porque o que temos feito, de repente, podemos chegar à conclusão de que nada. Mas mais importante do que o tempo que já passou, é o tempo que vivemos agora e que vamos viver. E aí a pergunta cabe, o que nós podemos fazer? Aceitaremos essa vida desse jeito?
Estamos nos esquecendo que o que nos identifica como cristãos é o amor de uns pelos outros. No versículo 35 está escrito: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Com isso o quê? Se vocês se amarem uns aos outros. Não é uma Mercedes que te identifica como um cristão abençoado, meu irmão, é o amor. Nem é um fusquinha que também te identifica como um cristão abençoado ou não. É o amor. Você pode estacionar aqui na igreja, no estacionamento, com uma Mercedes do lado de um irmão, com um fusquinha. E olha que eu me amarro num fusquinha. Acho mó barato. Mas vamos colocar um fusquinha derrubado. E os dois saírem dos carros e se abraçarem, e declararem o seu amor cristão um pelo outro, e Deus abençoa os dois, e os dois são abençoados, e os dois vêm para a igreja de mãos dadas e adoram a Deus juntos, e depois vão embora para suas casas, e têm uma vida abençoada, porque o que nos abençoa é a presença do Espírito Santo. Mas o que nos identifica como cristãos, irmãos, é o amor. É o amor. As pessoas saberão que somos discípulos de Jesus se amarmos uns aos outros. Falamos na semana passada que o objetivo de sermos um quando Jesus ora por nós é para que o mundo creia que Deus o enviou como Salvador de todos nós. A nossa unidade revela o propósito divino de Deus para salvar a humanidade através de Jesus Cristo. Quando nós nos amarmos, irmãos, quando nós nos amarmos, as pessoas vão olhar para nós e vão falar: isso aí só pode ser obra de Deus. Porque num tempo em que o amor está se esfriando, essas pessoas se amarem, Deus está no meio disso aí. Essas pessoas estarem preocupadas mais com o outro do que com eles mesmos, isso só pode ser amor, é obra de Deus, é Deus que está no meio disso aí. O que está acontecendo entre nós? Hoje eu conversei com uma ovelha querida, foi adolescente minha, e ela morou muitos anos em Brasília, e está agora em Bauru, fazendo mestrado lá, estudando. E hoje eu conversando com ela, batendo um papo, chamei ela no WhatsApp, mantendo a saudade, perguntando como é que ela está, mesmo de longe, né, a gente vai mantendo contato, tem amor, tem carinho. E ela me contando um pouco da vida dela, e ela falou que estava procurando ainda igreja, embora já esteja lá há alguns meses. Porque ela falou: Léo, eu já fui em 3 igrejas e não fui recebida, as pessoas nem me cumprimentaram. E eu não me senti bem lá. Então ainda estou procurando um lugar onde eu seja corpo, onde eu seja igreja, onde eu seja acolhida. E eu fiquei pensando, eu já estava preparando a mensagem, eu falei: meu Deus, será que nós somos assim também, irmãos? Será que as pessoas entram e saem aqui da igreja e nós nem sequer cumprimentamos, nem sequer abraçamos? Será que nós não nos importamos com quem está do nosso lado? Será que nós estamos deixando a carga nos ombros dos pastores, dos diáconos, dos conselheiros, dos obreiros da igreja? Será que nós estamos entendendo que quem faz a obra de Deus são os oficiais da igreja? Será que nós estamos confundindo, achando que não é responsabilidade nossa, de todos nós? Será que eu entro na igreja e mal sei o nome de quem senta do meu lado? Será que eu estou vivendo há anos e não conheço absolutamente ninguém dentro de uma comunidade? Irmãos, isso está errado. Isso não é bíblico. Isso depende de quem? De nós. Por isso eu perguntei aí, o que nós vamos fazer? É tão cômodo, irmãos, participar de um culto que você vem, se assenta e ouve a palavra e vai embora, e de repente não há confronto, não há desafio, ninguém te incomoda, falando que você tem que procurar o irmão, que você tem que amar alguém. Mas, irmão, vai me desculpar, a palavra de Deus fala que nós precisamos nos amar.
E não tem como desenvolver amor se não houver relacionamento. E não tem como amadurecermos se não houverem relacionamentos. E não tem como Jesus Cristo moldar o nosso caráter se não houverem relacionamentos. Aí não é culto, é auditório. E o Espírito Santo não se manifesta no auditório, ele se manifesta na igreja. Nós precisamos mudar, irmãos. Ah, eu me decepcionei. Eu também. A vida inteira a gente se decepciona com um monte de pessoas. Mas de que outra maneira vamos aprender a lidar com o perdão, com a tolerância, com a humildade, com a mansidão, com o domínio próprio? Como é que o fruto do Espírito vai se manifestar em nós? Se nós não pudermos desenvolvê-lo nos nossos relacionamentos, como? Como podemos ser igreja, ser irmãos em Cristo, se só entramos e saímos? Ah, pastor, é difícil? Eu sei, irmãos, que é difícil. Eu creio que é por isso que o Espírito Santo tem me incomodado a falar sobre isso. 1, 2, 3, não sei quantas vezes eu já tenho falado sobre isso. Eu creio que Deus quer mudar isso. Eu creio que Deus, nesse tempo onde o amor tem se esfriado, Ele quer acender essa chama no nosso coração, para nós nos amarmos em verdade, com sinceridade de coração, para podermos nos ajudar. Irmãos, os dias são maus, está difícil. Às vezes a gente desanima, às vezes nos entristecemos, sim ou não? Às vezes nós precisamos de colo, ou de ombro, ou de pelo menos uma mão estendida, de uma mensagem carinhosa, de um abraço. Ô irmãos, como um abraço faz bem? Dizem que 20 minutos de abraço libera um monte de substância dentro da cabeça da gente que faz bem. Eu uso essa informação para tentar abraçar meus meninos 20 segundos, eles ficam contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu não, 1, 2, aí eles começam, nem papai, nem, não, ó, abraço, 20 segundos. 3. Mas a gente tem que aprender, irmãos. Relacionamento é algo que se aprende. Meu menino, o Davi, ele é todo espivitado, os irmãos veem por aí. E ele não gostava de beijo, de abraço, de jeito, desde pequenininho, não gostava de contato, muito. Desde neném, da personalidade dele. Irmãos, eu venci a personalidade dele. Que eu sou pegajoso até não poder mais. Eu cheiro, beijo, lambo meus meninos. E aí ele se viu vencido, não tem jeito. Eu abraço o tempo inteiro, beijo o tempo inteiro, ele achava ruim. Agora ele já nem acha ruim mais. Não sei se ele está fingindo, esperando dar 20 anos para formar e ir embora. Mas pelo menos até os 20 anos eu vou curtir, vou abraçar e vou beijar muito. Mas isso não pode ser só dentro de casa. A gente tem que ter prazer de estar perto, de se conhecer. É tão gostoso quando a gente se conhece. São tantas histórias. A gente aprende tanta coisa legal. Tanta coisa legal, irmãos. A gente ouve a história dos outros. Essa semana fui levar a ceia para os pais de um irmão aqui. Ele está adoentado, de cama, não está ceando. Fui levar e passei um tempo ali à tarde conversando com um casal. Vamos fazer 50 anos de casado daqui a 2 anos. Já estou envolvido. Já temos que organizar a festa dos 50 anos. Já sei que tem que encher de flores. Porque a gente conhece a história, isso nos aproxima, isso é bom. E aí foram contando a história deles, do relacionamento, do casamento, de como Jesus entrou na família. E que coisa gostosa, irmãos, porque nos edifica. Só que nós estamos nos privando de um relacionamento que nos faz bem. Para quê?
para ficarmos nas nossas casas, chegarmos mais cedo, termos conforto, ou então não termos o trabalho de ouvir ou de aconselhar um irmão, porque às vezes você vai, ai meu Deus, se for perguntar se está bem, e ele for sincero, falar, não está bem, vou ter que sentar, ficar ouvindo história, pelo amor de Deus. Então é mais fácil todo mundo falar, está bem, estou bem, está jóia, tá nada, irmãos. Está tudo ruim, está tudo mal, e de repente a gente simplesmente fala por falar. Quando na verdade nós estamos precisando de alguém para nos ouvir. É o que Jesus está ensinando. Nós devemos orar para aprendermos a amar, mais do que oramos para enriquecer. Nós devemos orar para que o Espírito Santo molde o nosso caráter para sermos obedientes à palavra, mais do que obedientes aos desejos do nosso coração. Nós precisamos orar para que tomemos posse dos dons espirituais, mais do que oramos para tomar posse de cargos, de empregos, de posições, de salários. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus nos ensinou que o reino de Deus não é daqui. É um reino eterno. É um reino espiritual. É um reino que nós tomaremos posse quando chegar o tempo determinado e Jesus voltar. Mas para isso nós precisamos começar a viver o reino de Deus desde agora. Jesus não aceita um amor da boca para fora. João 14, versículos 15 e 21 diz assim, João 14, 15. Dentro desse mesmo discurso de Jesus, olha quantas coisas Jesus foi ensinando para os seus discípulos. Ele estava relembrando a importância do que ele mesmo falou a respeito dos dois maiores mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, mas agora ele coloca um novo mandamento, como ele nos amou. E agora ele vem nos lembrar que, olha, verso 15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E verso 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Nós precisamos voltar a amar os mandamentos de Deus, irmãos. Porque aquele que ama a Deus obedece o que ele fala. Quem o ama obedece os seus mandamentos. É por isso que eu estou dizendo que Jesus não aceita um amor da boca para fora. Não adianta simplesmente cantarmos ou adorarmos, levantarmos as nossas mãos e falarmos, eu te amo, Jesus. Se quando saímos daqui, os mandamentos, os princípios do reino de Deus não são colocados em prática na nossa vida, isso não é amor. Isso não é amor. Uma canção dos Arrais. Como é que é? Não fales que o conheces, se o esqueces em cada esquina. Não fales que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra. Irmãos, vida com Deus não é arrepio. Vida com Deus não é, pô, não estou criticando, eu também dou meus gritinhos. Mas vida com Deus é fundamentada na palavra. Não fale que o conheces, se quando virar a esquina aqui, a gente já começa a ter a atitude de não cristão. Na verdade, o negócio já está até confuso, porque tem não cristão tendo atitude de cristão, e cristão tendo atitude de não cristão, que não dá para saber mais o que é atitude de cristão, de não cristão. Aliás, não dá para saber o que é atitude de não cristão, porque de cristão dá para saber, porque a palavra de Deus ensina. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Isso é atitude de cristão. Nós precisamos viver a palavra, irmãos. Nós precisamos nos despertar para a oração. E para falar, Deus, me ajuda a colocar em prática a tua palavra. Eu não aceito viver de uma forma diferente do que o Senhor está ensinando aqui. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Quando nós cumprimos os mandamentos de Deus, o Senhor Jesus se revela a nós. Nós o conhecemos, nós nos ligamos a Ele, nós nos aprofundamos neste relacionamento. Se o amarmos e o obedecermos, o conheceremos plenamente. Capítulo 15, verso 7, Jesus ainda falando sobre isso, ele diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Se permanecermos em Jesus e as suas palavras em nós, pediremos o que quisermos e nos será concedido. Que afirmação perigosa de Jesus! Será que é? Deus, eu quero um avião. Pum! Será que é assim? Se nós permanecermos em Jesus e as suas palavras permanecerem em nós, nós vamos entender o que realmente é importante no reino de Deus. E não vamos ficar pedindo coisas só para satisfazer as nossas emoções, o nosso ego, e aquilo que pensamos ser importante. Não, nós pediremos tudo de acordo com a vontade de Deus, porque a sua palavra permanece em nós. E aí, querido irmão, é garantido, você pediu, Deus faz. Mas como nós vamos pedir de acordo com a vontade de Deus se não a conhecermos? Se nós permanecermos em Jesus e Ele em nós, tudo que nós precisamos para vivermos segundo a vontade de Deus, vivendo o reino de Deus, para a glória de Deus, não tenha dúvida, Deus vai suprir cada uma das nossas necessidades, vai responder todas as nossas orações. Mas eu preciso estar ligado em Jesus. Nós não podemos desejar os benefícios do reino de Deus sem nos submetermos às suas leis e assimilarmos os seus valores. Não tem como, irmãos. Não tem como desfrutarmos dos benefícios do reino sem antes estarmos obedientes aos seus princípios e assimilarmos os valores de Deus no nosso coração. Como Jesus nos ensina a orar, Ele diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O reino de Deus é isso. É amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. É buscarmos relacionamento. É crescermos na presença do nosso Deus. É servirmos ao Senhor. É servirmos uns aos outros. É nos importarmos, irmãos. É nos aproximarmos. Semana passada eu falei que às vezes me incomoda ver os irmãos tão distantes. Poderíamos sentar tão mais próximos. Essa semana eu não sei se foi pelo que eu falei semana passada, mas eu notei que a turma um pouquinho mais para cá, mais cheia. Mas eu vou lançar o desafio de novo, irmãos. Por que não nos aproximarmos um pouco mais? Ah, pastor, mas eu gosto de ficar aqui escondidinho aqui atrás. Eu sei, irmão, mas eu estou querendo exatamente tirar você da zona de conforto. E não entenda de forma pejorativa quem está sentando atrás, não é uma crítica. Eu só estou dizendo que todos nós, porque de repente também quem senta na frente porque sabe que ninguém vai sentar perto. Porque todo mundo senta atrás. Então, na verdade, não dá para julgar ninguém, nem a nossa função julgar ninguém. A minha função é só levantar aqui a bola aqui. É só falar que a palavra de Deus está nos ensinando que a marca de um verdadeiro cristão é quando nós nos amamos e nos importamos. Eu me importo. Eu me importo com a Ana, minha aluna que está aqui. Me importo. Eu me importo quando alguém manda Hoje o Pedrão, pastor dos adolescentes, mandou uma mensagem no WhatsApp pedindo oração. A sua mãe se submeteu à cirurgia séria agora à tarde. Eu me importo. Eu nem sei o resultado, mas me importo. Porque é a dor do meu irmão. Eu me importo. O Rodrigo hoje estava com o chefe aqui em BH.
Aí eu falei, Deus. Eu ia brincar, falando que eu ia pedir uma dor de barriga para o seu chefe, para você ser liberado mais cedo. Mas aí não seria atitude cristã, né? Mas eu falei, Deus, libera o Rodrigo para ele chegar no culto. Para de repente chegar no horário. Eu fiquei aqui toda hora olhando para trás. Não é um número. É o irmão Rodrigo, pai do meu aluno Tiago Fonseca. A gente tem que se importar, irmãos. A gente tem que se importar. A gente tem que se buscar, a gente tem que se esforçar. Sabe por quê? Porque os beneficiados seremos nós mesmos. Ah, pastor, mas os tempos são diferentes, mas a Bíblia é a mesma, irmãos. Eu também acho, os tempos são diferentes, está cada vez pior. As redes sociais aproximam as pessoas que moram longe e distanciam os que vivem na mesma casa. São tempos diferentes, é verdade. Nós não ouvimos mais a voz uns dos outros, nós mandamos mensagens. Tudo bem, são meios, são bons, ok, tecnologia, tudo maravilhoso. Mas será que tudo que vem às nossas mãos é de Deus? Será que está tudo contribuindo para a glória de Deus? Hoje eu recebi uma irmã aqui do culto, mandou um vídeo de um livro que o governo mandou para as escolas públicas, que conta a história de um rei que queria se casar com a sua filha. E que a mãe seria escrava deles. Eu vi um videozinho, eu fiquei, meu Deus. Irmãos, o mundo não contribui para que a palavra de Deus seja colocada em prática. Se a igreja não tomar as rédeas da história, se a igreja não assumir o controle da própria vida, se a igreja não começar a ser igreja e se posicionar de acordo com os princípios da palavra de Deus, nós morreremos. A igreja não morrerá, mas nós morreremos. É por isso que nós precisamos nos esforçar para nos aproximarmos, para sermos igreja, para nos envolvermos, para buscarmos a presença de Deus, para nos submetermos ao governo de Deus. Porque, irmãos, mesmo nós cristãos, se nós não nos atentarmos sempre, se nós não nos policiarmos e não reavaliarmos a nossa vida sempre, se não dermos ouvidos à voz do Espírito Santo, nós vamos nos acostumando a fazer as coisas e vamos vivendo às vezes com coisas erradas na nossa vida, com atitudes erradas, com tratamentos errados. E Jesus, quando ele faz essa revisão com os discípulos, ele toca nesses pontos importantes: amar ao próximo como a ti mesmo, humilhar-se, servir, não se considerar superior, mas ser servo. Uma vez eu ouvi um querido irmão que trabalhava na igreja, não vou falar onde, mas trabalhava numa determinada igreja e servia e trabalhava e era uma pessoa maravilhosa. Aí o pastor falou: puxa, essa pessoa é maravilhosa, vou consagrá-la ao ministério pastoral. E consagrou o ministério pastoral. E no domingo seguinte, quando alguém se aproximou, falou: ô querido, me ajuda nisso aqui? Você não estava aqui semana passada? Eu não estava. Pois é, agora eu sou pastor. E? Chama um diácono. Ele pode te servir. Espera aí. Ministério pastoral não é posição, é trabalho, é serviço. Você quer ser pastor? Então começa servindo e continua servindo o resto da sua vida. Porque não adianta você ter o título, mas não ter a conduta, o caráter. A nossa vida precisa ser moldada, não com aquilo que eu acho, que eu penso ser bom, mas com a palavra de Deus. Não é filosofia, não é pensamento, não é ideia, é certo, é a verdade,
é o que não muda. A palavra de Deus não muda. Ela é viva, ela é eficaz, ela penetra no coração do homem, ela é inspirada por Deus, ela é apta para o ensino, para a correção, para a exortação, para a repreensão. Ela é apta para tornar todo homem pronto para o serviço. Ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos coloca no rumo. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos nos amar. Feche os seus olhos, vamos orar. Ore a Deus, irmão. Ore a Deus.